Hoje a gente vai falar sobre polêmica aqui no canal, mais especificamente sobre a abordagem que a série em live action de One Piece trouxe em relação à raça dos homens peixe, que gerou uma discussão na internet se a forma como essa abordagem é feita não seria, digamos, problemática. Então, será que pela primeira vez na história o homem chamado Eiichiro Oda não teria sido um gênio? Será? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, não antes de lembrar você que toda semana aqui no canal tem vídeo sobre o universo de One Piece, então lembra de conferir a sua inscrição aí embaixo e de balançar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo, beleza? O começo de One Piece aborda uma série de temáticas e passa diversas mensagens que só revisitando o começo dessa história através da série eu pude perceber com um olhar um pouco mais atento, até porque a primeira vez que eu vi o anime, né, tem mais de 10 anos, já fazem mais de 10 anos, então muita coisa a gente acaba deixando passar. Então, vendo One Piece através do live action, a gente pode ver que a história fala muito, por exemplo, sobre sonhos, sobre acreditar em algo que pareça impossível de ser alcançado, ou até mesmo algo que pareça impossível até mesmo de existir. Por exemplo, a série abre, com um cara que teoricamente descobriu um grande tesouro e influenciou um mundo inteiro a acreditar que aquele tesouro lendário era real, basicamente porque ele disse, e uma dessas pessoas que acreditou foi o Luffy, que também saiu em busca desse sonho. Na mesma linha de pensamento, temos o Sanji, que acredita que existe um mar lendário chamado All Blue, que seria o sonho de qualquer cozinheiro, porque nele teria uma série de espécies de peixes do mundo inteiro. O próprio Zoro também, por exemplo, que almeja ser o melhor espadachim do mundo, mesmo esse sonho parecendo impossível de ser alcançado, vendo que o melhor do mundo atualmente é abissalmente superior a ele. A história também fala muito sobre as diferentes perspectivas dos personagens ao que realmente tem valor nesse mundo, o que realmente é considerado um tesouro para cada um deles. O Luffy, por exemplo, tem como seu maior tesouro o seu chapéu de palha, que ele herdou do homem que salvou a sua vida e como um símbolo, também da confiança que foi depositada nele. O chapéu de palha vale tanto pro Luffy que tem até uma cena engraçada na série onde ele enfrenta o Bug e cada um cai para um lado, e enquanto o Bug vai rastejando para tentar pegar o mapa da Grand Line, o Luffy rasteja para tentar pegar o seu chapéu de palha. Já no flashback do Sanji, vemos que o Zeff conseguiu recuperar um saco lotado de tesouros e bens materiais e um segundo saco lotado de comida. Só que todo aquele ouro que o Zeff havia conseguido salvar naquele momento não valia de absolutamente nada. O que mais valia para eles ali era a comida, os mantimentos, aquele sim era o verdadeiro tesouro para eles. Por outro lado, a Nami, por exemplo, almeja uma enorme quantidade de tesouro, de bens materiais de valor monetário. Aquilo sim era muito valioso para ela, mas dentro de um contexto diferente, onde ela precisava reunir uma quantidade absurda de dinheiro para poder comprar a liberdade da sua própria vila. Então olha só, que maneira de discussão sobre o valor das coisas aqui. E falando em liberdade, essa é uma outra temática muito presente já no começo de One Piece também. Tem um diálogo muito bom entre o Luffy e o Capitão Kuro sobre isso. Enquanto o Luffy discursava sobre a definição de um pirata ser sobre ser uma pessoa livre, o Kuro contra-argumenta dizendo que não existe liberdade quando se tem uma recompensa pela sua cabeça, porque isso, significa que você vai ser caçado a todo momento, seja por caçadores de recompensa ou por marinheiros. E diferente do Luffy, essa era a liberdade que o Capitão Kuro sonhava, tanto que ele fingiu a sua própria morte e passou a viver como um mordomo para que ele não fosse mais um pirata procurado. O vice-almirante Garp também conversa com o Kobe sobre isso, sobre como o Garp poderia almejar um cargo mais alto dentro da marinha, mas se ele fizesse isso, ele teria que obedecer diretamente às ordens daqueles que governavam o mundo. Mas permanecendo como um vice-almirante, ele conquistou a liberdade que ele tanto queria dentro da instituição e pôde viver da forma como ele gostaria. Fora isso, One Piece também fala sobre liberdade em outros momentos, com o Bug escravizando uma vila inteira, o próprio Arlong também fazendo a mesma coisa, só que de forma mais sistemática e menos direta ali, apesar de também ser bem direta, mas mais sistemática, e fala também sobre questões políticas e sociais, como a corrupção que existe dentro das instituições que deveriam proteger a população, como a Marinha, recebendo suborno para cobertar os crimes do Arlong, e finalmente uma discussão sobre racismo referente à raça dos homens peixe. Os homens peixe em One Piece são a representação de uma minoria naquele mundo, e na série fazem uma alusão ainda maior a como eles representam
pessoas negras no mundo real. A gente pode ver isso com a música tema dos Homens-Peixe na série ser um hip hop ali, né, sempre quando eles chegam, sempre quando eles estão em cena, pelo Arlong, né, ser atuado por um ator negro e pela forma até bem estereotipada como eles se comportam, né, chegando no Baratie, molhando o chão todo, comendo sem educação nenhuma, né, usando corrente de ouro e tal. Quando o Arlong tá curtindo lá a festa lá no Arlong Park, ele fica assim, bem estereotipado mesmo. E principalmente ainda pelo discurso trazido pelo próprio Arlong de que a sua raça foi escravizada no passado e que por mais que institucionalmente a escravidão tenha sido abolida naquele mundo, os Homens-Peixe ainda sofrem preconceito dos seres humanos. O grande problema disso tudo é que nada do que o Arlong acusa os humanos de fazerem realmente é mostrado eles fazendo. O mais próximo, talvez, de algo assim seja o susto que a galera do Baratie leva quando vê os Homens-Peixe chegando, né? Que poderia ser entendido como, meu Deus, esconde a bolsa, galera, porque os Homens-Peixe estão chegando, né? Que poderia ser entendido como aquela espécie de preconceito velado dos seres humanos se não fosse a forma como os piratas do Arlong chegam no restaurante, né? Tipo, metendo susto em todo mundo, e ameaçando e coagindo todo mundo ali. A gente não vê, por exemplo, uma cena onde o recepcionista do Baratie, que era um Homem-Peixe, sofrendo qualquer tipo de preconceito. Poderia muito bem ter uma cena de uma galera granfina ali, né? De seres humanos chegando e vendo aquele Homem-Peixe na recepção e já olhando torto pra ele, ficando tipo... Então, de forma geral, os humanos eles parecem bem de boa quanto à existência dos Homens-Peixe hoje em dia naquele mundo. Por outro lado, a história explicitamente coloca os piratas do Arlong como um bando de supremacistas raciais, já que o Arlong alimenta o discurso de que os Homens-Peixe são, na verdade, superiores aos seres humanos, tanto em força física quanto em velocidade, e por isso eles devem sim tomar o mundo para si. Ou seja, o recorte que é feito no começo de One Piece, pelo menos no começo de One Piece, se aproxima, reparem só, se aproxima muito daquela ideia de algumas pessoas de como o racismo contra negros hoje em dia não existe mais, que todo mundo tem direitos iguais, que na verdade os brancos é que sofrem preconceito, ou como esses negros são radicais e na verdade querem privilégios, né? Querem tomar os nossos espaços, né? Que é um discurso que a gente sabe que existe por parte de algumas pessoas. E realmente, galera, essa análise que eu vi fazerem sobre a abordagem dos Homens-Peixe nesse começo da história me fez refletir bastante sobre isso. E a resposta que eu vi muita gente dar para essa discussão foi que o Oda ele aborda todo o sofrimento da raça dos Homens-Peixe na história lá cerca de 400, 500 capítulos depois no mangá, onde a gente realmente conhece mais do passado do próprio Arlong e todo o outro lado da história que foi o processo escravocrata que partiu dos seres humanos, prendendo, torturando, escravizando, etc. os Homens-Peixe. Só que, galera, esse argumento de que lá na frente a história explica, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque vão ter vezes em que um autor deixa, sim, elementos, né, pouco explicados de propósito para só explicar lá na frente, e o One Piece principalmente é cheio de mistério e ponta que é deixada pelo Oda, que a gente só vai entender, né, tipo 1 milhão de capítulos depois. Mas por que esse argumento ele precisa ser usado com parcimônia? Porque nem sempre esse é o caso. Muitas vezes a explicação que é dada, sei lá, 50, 1 milhão de capítulos depois, é nada mais do que um remendo ou uma correção de um erro que o autor cometeu lá no passado, ao invés, né, de tudo ter sido algo pensado desde o começo de forma magistral. E até mesmo um autor como o Oda, que tem um cérebro absurdo para conseguir criar um universo tão conectado como o One Piece, também está suscetível a isso. Ele ainda é, por incrível que pareça, ele ainda é um ser humano também. E na verdade, a gente sabe que o Oda ele vive inventando desculpa para alguma coisinha que ele esqueceu, ou algum detalhe que ele acabou errando ali, se enganando no mangá, e até faz piada com isso ele próprio. Então, isso é normal, é um processo normal, e o Oda ele consegue fazer isso muito bem. Mas uma coisa que é importante lembrar também é que o arco do Arlong Park foi desenhado e escrito no ano de 1998, e a gente realmente não sabe a forma como o Oda pensava algumas coisas sobre o mundo naquela época. Eu tô dizendo que é pra gente agora jogar o Oda na fogueira ou parar de assistir One Piece ou fazer algum protesto, qualquer coisa? É óbvio que não, até porque a gente não tem como saber o que realmente se passa na cabeça do Oda, mas o que a gente pode fazer é enxergar a obra como ela foi apresentada pra gente. Fora que, além do exemplo
exemplo dos homens peixe, a gente tem também o exemplo dos Okamas em One Piece, que seriam as pessoas trans ou cross-dressers, enfim, mas que são apresentadas no mangá de forma super estereotipada também, que ficam correndo a todo momento atrás do Sanji, como se gay vivesse atacando o homem por aí, sabe? Bem aquele medo de homem hétero, meu Deus, os gays estão querendo, vamos todos me atacar. Só que cerca de 10 anos depois, o Oda vem e traz uma abordagem bem diferente e bem mais sutil com a personagem da Kiko, que aparece no arco de Wano, né? Uma samurai que aparece no arco de Wano, que explica pro Luffy que nasceu um homem, mas que tem o coração de uma mulher. Lembrando que coração em japonês, né, tem um significado mais amplo de alma ou espírito. Então é como se a personagem dissesse que o seu espírito é o de uma mulher, né? Tipo, a sua identidade é o de uma mulher. Então, assim como o Oda evoluiu na forma como ele aborda personagens trans, por exemplo, ele pode muito bem ter evoluído também na forma como ele aborda minorias como os homens peixe, nesse caso. Então, sabendo que existe essa problemática no começo da narrativa da história de One Piece, talvez a série sim pudesse ter adaptado algumas coisas para mostrar pra gente que esse preconceito ainda é real e não só um devaneio de um ditador como o Arlong, como o exemplo que eu dei aqui, né, do recepcionista, do Baratie, sendo um homem peixe e passando por alguma situação de discriminação. Eles poderiam muito bem ter aproveitado isso. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que a série tenha sido mal intencionada em relação a isso. Até porque, né, a série primeiro é lotada de inclusão. Então, definitivamente é muito difícil da gente imaginar que eles teriam uma má intenção, né, em não fazer isso, por exemplo. O que eu acho simplesmente é que, com eles sabendo como essa problemática vai ter uma resolução lá na frente do mangá, eles simplesmente decidiram manter mais ou menos da mesma forma como foi aqui no começo. E por último, uma observação aqui. É engraçado como o Arlong discursa tanto sobre igualdade racial, pelo menos na teoria, né? Porque na prática a gente sabe que é diferente. Tentando passar e discursar isso para o Luffy, que tem uma visão radicalmente simples do mundo ao seu redor. Tipo, o Luffy ele vê o Arlong como um filho da puta exatamente igual aos outros vilões humanos que ele vem batendo esse tempo todo. Óbvio que isso não tira a complexidade da discussão. O Arlong, ao mesmo tempo que é um ditador, ao mesmo tempo o discurso dele ainda carrega uma verdade por trás, mas ainda é engraçado ver essa perspectiva do Luffy de tudo isso. Beleza, galera? Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Talvez não dê tanta treta, não sei, né? Se vocês também tiveram essa percepção e o que vocês acham de tudo isso. E se você quiser ver o meu vídeo aqui no canal listando todos os segredos e referências do live action de One Piece, esse vídeo vai aparecer desse lado da tela aqui para você poder ir lá assistir agora. Até a próxima, tchau!